Eu falei pro prof que eu não sabia o que é esse able, e ele me disse que teria uma função semelhante ao do can. E seria capacidade ou habilidade de fazer alguma coisa. Então, ela disse aqui praticamente que ela não vai conseguir estar na aula hoje. Então, ela não vai ter a capacidade de estar na aula, vir para a aula hoje. Então, acredito que é isso que o professor queria. Não sei se tenho que falar mais alguma coisa. Se você puder, por exemplo, porque depois aqui eu fui dando exemplos, né? Tenta dar um exemplo de você. Eu falei um exemplo real de mim, que é I can speak English. Eu tenho essa capacity or this ability. So I can speak English. O que é a mesma coisa que I am able to speak English. Então, sempre você vai colocar um verbo aqui. Então, você consegue dar um exemplo para todo mundo de algo que você é capaz de fazer? Aí você pode falar qualquer outra coisa. Ok. I can speak português. Yes. E no able seria I am able to, porque necessita desse to, né? Speak português. Okay, perfect. You are able to speak Portuguese. You are, I can say this in English, that you are a Portuguese speaker. Remember, speaker is the person who speaks, in this case, Portuguese. You have the ability to speak Portuguese. You can speak Portuguese, yes? And can you tell me something you can't do? Because I can talk about this in the positive form. I can, yes, I have the ability. Mas eu também posso falar algo que eu não sei, que eu não consigo, que eu não sou capaz de fazer. Então, a minha pergunta para todo mundo, vamos fazer assim. Escrevam aí no chat. What can't you do? Vamos começar com o negativo. Eu vou dar um exemplo meu. Vocês sabem que eu odeio futebol e jogar futebol é a coisa que eu mais odeio. Por quê? Porque eu não tenho essa habilidade. Então eu posso perfeitamente dizer em inglês isso, ó. I can't play soccer. I can't play soccer. I don't have this ability. Ou I am not able to play soccer. E vocês? Escrevam aí cada um no chat. Desculpa começar pela coisa negativa, mas é que vamos começar por esse exemplo. Escrevam aí, what can't you do? Aí vamos ver o que o Iago can't do, Suzane can't, e a Evelyn está aqui também. Evelyn can't play basketball. Okay, you can't play basketball. I am able to play basketball. Desculpa, foi a Suzane. Foi a Suzane que falou isso. Mas presta atenção a isso que você escreveu. I am able to play basketball. Mas aqui você tem que colocar o not, né? E é esse not, I'm not able, que vai dizer que é negativo, então é importante. A Evelyn falou que ela can't play tennis. Ok, eu também não. O Iago falou I can't speak French. Ok. I can't read in Arab. You can't read in Arab. Neither can I. I can't either. Okay, very good examples. How about the positive now? Can you give me an example of something that you can do? A Suzane já deu aqui o exemplo de I can speak Portuguese. Mas agora eu quero que vocês deem um exemplo sem usar nenhum verbo que nós usamos aqui. Não pode usar o speak, não pode usar o play.
E a minha pergunta, então, é essa. What can you do? Eu vou dar um exemplo aqui. Não, eu já vou dar um exemplo. Depois de vocês, vamos lá. Vamos começar com a Evelyn. Evelyn can. Suzane can. Iago can. Eu tinha falado errado aquela hora. Eu falei Arab, mas eu lembrei que árabe é Arabic. E aí, what can you do? What is something of your ability? Suzane can sing. This is a good verb. You can sing a lot of 21 pilots. I don't know what this 21. I don't know what 21 pilots are. Suzane, Iago, you can walk 40 kilometers. That's a lot. You can walk 40 kilometers at once, or you walk a little and stop, walk a little and stop. Evelyn, I love this verb, Evelyn. I can cook. Evelyn can cook. I can cook too. I can cook too. Se eu quiser perguntar para vocês, ó, can you cook? A Evelyn já falou que sim. Então, se eu fosse perguntar para ela, como que você responderia, Evelyn? Can you cook? Eu já sei que sim. Então, como que você responde a essa pergunta direta? É uma pergunta que eu vou responder ou com yes ou com no. Can you cook? Yes, I can. Perfect. Iago, can you cook? Suzane, can you cook? Yeah. Oh, this is a possibility. Você pode responder de maneira mais informal. Yeah. E a Suzane? Ah, a Suzane também. Ó, ela já misturou. Yeah, I can. Okay, Suzane, Iago, and Evelyn. Can you, let me see, can you swim? Can you swim? Yes, I can. Não, eu estava lendo antes. No, I'm not able. I'm not able. I'm not able. It's okay. É ok falar sim. No, I'm not able. Mas, no, I'm not able. Yeah, pode falar sim, sim. Olha, o Iago falou yes, but not so far. Mas não precisa falar, no, I'm not able. Você poderia falar assim, no, I'm not able to do it. Você até poderia, geralmente quando eles respondem assim, eles respondem mais completamente, de maneira mais completa. But not so far. A Evelyn respondeu, yes, I can so, which means that not very well. I can, but more or less, né? So quer dizer a mesma coisa que more or less. Ou você pode simplesmente falar, no, I can't. Ou no, I cannot. Por que eu estou fazendo essas perguntas para vocês? Eu quero que vocês prestem algumas coisas da capacidade do verbo can. Interessantemente, diferente de um outro verbo, que nem, por exemplo, um verbo normal, tipo play. O verbo play, se eu quero perguntar se você, por exemplo, joga basquete, não se você tem habilidade ou não, se você joga basquete aos finais de semana, eu não posso. Lembra que em inglês eu não posso falar assim, ó, you play basketball.
isso está errado em inglês, eu fazer uma pergunta sem usar um verbo auxiliar. Mesmo que eu faça a entonação de pergunta, que nem eu faço em português, né? Em português eu falo, você joga basquete todo final de semana? É uma afirmativa. Se eu mudo a entonação, eu não mudo nada na ordem das palavras, eu faço uma interrogativa em português, né? Você joga basquete todo final de semana? Eu mudei a entonação, eu sei que é uma pergunta, mas a ordem é a mesma. Em inglês não é assim, né? A gente lembra que você tem que usar um verbo auxiliar aqui, que no caso é o do, que não tem tradução nenhuma, né? Ele só está aqui para ajudar a fazer a pergunta. Mas esse verbo do, eu só uso com verbos tipo play, que não são verbos especiais, que são verbos normais. O can é um verbo especial, que a gente chama de modal verb. Então, tem uma categoria, vários verbos em inglês que são os verbos modais. Vocês já devem ter estudado isso na escola. Eles são muito importantes porque eles são usados em muitos contextos e tem especificidades sobre eles. Que tipo de especificidade? Primeiro, que quando eu falo I can speak, ele dá uma ideia, nesse caso, de to be able to do something, né? Que eu tinha posto aqui, né? Ele dá uma ideia, nesse caso, de capacidade ou habilidade de fazer alguma coisa. Outra coisa, eles nunca vão aceitar o verbo to depois. Você nunca vai ter I can to speak, I will to go, I should to stay. Nunca. Eu já usei outros verbos modais aí para mostrar para vocês que eles nunca vão aceitar o to. Que nem, por exemplo, outros verbos aceitam o to, como, por exemplo, o verbo want. Na verdade, você tem que colocar o to depois. Por exemplo, I want, drink, coffee. Né? Você não pode fazer assim, você é obrigado a colocar o to. Né? Então, o want não é um verbo modal. Então, nesse caso, ele pede o to. O verbo modal nunca vai ter o to. O verbo modal, para você fazer a pergunta, você não vai usar um verbo auxiliar, porque ele mesmo já é um verbo auxiliar. Então, aqui você só invertendo a ordem, né, colocando o can primeiro, tá vendo aqui, quando eu estou falando na afirmativa, eu sempre coloco a pessoa ou as pessoas, o can e depois um outro verbo. Então, aqui, she can cook, Suzanne can sing. Então, essa é a ordem da afirmativa. Se eu for fazer a interrogativa, por exemplo, se eu for perguntar para todo mundo se a Evelyn sabe cozinhar, eu não vou usar um verbo auxiliar, eu vou usar o próprio verbo can. Então, eu posso perfeitamente em inglês, na verdade, se eu quiser perguntar se a Evelyn sabe ou consegue cozinhar, eu vou simplesmente inverter. Eu vou colocar o can no começo da frase e daí é uma pergunta possível em inglês. Can Evelyn cook? E daí, como nós já sabemos a resposta, eu vou responder que nem a gente responde. Yes, she can. E repare que, mesmo usando o she, eu não vou usar o S. Porque essa é uma regra em inglês, né? Que se eu falo I play basketball, mas eu falo she, aqui no caso, mesmo se eu for falar Evelyn, se eu for falar que ela cozinha todo finais de semana, eu vou falar Evelyn cooks every weekend. Eu sou obrigado a colocar esse S aqui, mas só quando é um verbo normal, não quando é um verbo especial como o verbo can, ou seja, um verbo modal. Então, eu não vou colocar yes, she can, isso também não existe, é um erro que às vezes as pessoas cometem. Então, o verbo modal, ele serve para você fazer a pergunta com ele, e nos outros exemplos que eu dei aqui para vocês também, ó, você pode fazer a própria negativa com ele, né? Se eu falar assim, eu não jogo futebol, eu não posso, em inglês, falar assim, I not play soccer. Por mais que I queira dizer eu, not queira dizer não, play queira dizer jogar e soccer queira dizer futebol, eu não posso, em inglês é errado dizer I not play soccer. Eu tenho que usar um verbo auxiliar para fazer a negativa. É isso que muita gente, quando você está começando a estudar inglês, você fala, nossa, que estranho. Mas daí você tem que aceitar e lembrar que os verbos auxiliares em inglês existem.
Então, eu tenho que colocar o do not play soccer. Mas, quando eu vou dar a ideia do can no negativo, eu posso colocar, depois do verbo can, eu posso colocar o not normalmente. Que nem aqui, depois do verbo do, eu posso colocar o not. Então, don't. I don't play soccer. Então, aqui, depois do can, eu posso colocar o not, fazendo I cannot play soccer. Eu até, em inglês, você pode juntar. E fica muitas vezes I cannot play soccer. Quando você quer enfatizar alguma coisa que eu realmente não consigo, tipo, I'm sorry, I cannot help you. Vocês já devem ter visto isso. Então, essas características que eu acabei de mencionar para vocês dos verbos modais fazem eles verbos muito especiais. E aqui temos um exemplo de um outro verbo, né, que eu comecei, porque daí eu voltei aqui na frase e daí eu falei, então, Su, eu também tenho que explicar para você esse won't, né? E o que você achou que era esse won't, Suzane? Depois você viu a minha explicação e falou que não era? Não lembro o que você falou. Será que vocês estão me ouvindo? Será que eu fiquei falando à toa, dando essas explicações e ninguém estava me ouvindo? Não é possível. Vocês estão aí? Deixa eu ver. Alguém esqueceu. Falei no microfone, alguém me escutou. Não, Su, eu acho que talvez você estava no mudo. Você ainda tá muda. Pensava que o won't tinha a mesma funcionalidade do can. Então, não lembrava que ela tinha dito isso. Quando ela leu aqui, ela falou que achou que o won't tinha a mesma funcionalidade do can. E daí que eu fui explicar para ela que o won't pode estar relacionado com a ideia ou com a funcionalidade do can quando ele vem junto do be able to. Porque é esse be able to, é esse able de ability, de habilidade, de ser capaz, que dá a ideia do can, né? De você ser capaz ou conseguir fazer alguma coisa. E daí eu expliquei para ela que o won't é a contração, quando a gente junta o will e o not. Do mesmo jeito que o can't é a contração de cannot, quando a gente fala, a gente junta as coisas, então eles usam muito can't para falar cannot, e usam também muito won't para dizer will not. E daí eu dei esse outro exemplo aqui para ela, falando que o won't pode ser usado com qualquer outro verbo, que não tenha necessariamente relação com ser capaz de fazer alguma coisa. Então eu posso falar, I won't visit my parents this weekend. I won't visit my parents this weekend. E eu posso, inclusive, perguntar para vocês, porque aqui o will é um outro verbo modal. Então temos o verbo can, temos o verbo will, que vão fazer parte dessa classe especial de verbos, que eu posso simplesmente colocar o not depois dele para fazer a interrogativa, a negativa, e eu posso usar ele para fazer a pergunta. Então, eu posso falar, what will you do this weekend? Ó, tá vendo? Pus o will antes do you e fiz a pergunta normalmente. Então, a minha pergunta para vocês é agora. Respondam aí no chat com um exemplo. What will you do this weekend? Usando algum verbo que você não usou ainda. Então, não pode ser cook, não pode ser play, nem swim, nem walk, nem sing.
What will you do this weekend? Olha, what will you do this weekend? Vamos ver. O Iago colocou assim: I will study and play basketball. Não sabia. Eu acho que você falou que você jogava, né? Então ele falou two things. I will study and play basketball. Vou colocar aqui quem falou, né? Iago. Porque mesmo Iago sendo he, eu não vou colocar o wills, né? Eu vou manter o verbo do jeito que ele é. A Suzane colocou I will rest a little on this weekend. Tá certo, é importante descansar, né? Vamos colocar aqui Suzane, não é com 2 N's, né? E olha, Evelyn, que delícia! Evelyn will walk in the park. Very good. So you will do lots of things. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar um exemplo meu. I'll take my nieces to a friend's farm. Oops. I will take my nieces to a friend's farm. E olha como eu coloquei o will aqui. Inglês adora fazer essas coisas de juntar. Então, acho que vocês já sabiam, né? A gente viu várias vezes já que will pode ser contraído para I'll. E a pronúncia é I'll take my nieces to a friend's farm. Que quer dizer aqui que eu vou levar as minhas sobrinhas na fazenda. É uma chácara, na verdade. Não é fazenda. Então, vou pôr aqui ranch. Uma chácara de uma amiga. Ok? E olha como o inglês é louco, né? Aqui no caso, você só sabe que é amiga porque eu falei em português para vocês, mas em inglês nada indica. Quando eu falo a friend's ranch, não dá para saber se é a chácara de um amigo ou de uma amiga. Olha que interessante. Vocês já tinham reparado isso em inglês? Alguma pergunta sobre... vou só finalizar aqui então com esse verbo. E depois vocês vão me dizer quais são os outros verbos modais. Então, da mesma forma que eu posso fazer uma pergunta usando will, uma pergunta na afirmativa, eu posso também querer que vocês me deem exemplos de coisas que vocês não farão vamos colocar this end of the year, nesse final do ano, para ficar um pouco diferente. Então, respondam essa pergunta agora what won't you do this end of the year? So, can you give me examples in the negative? What won't you do this end of the year? Reveja aí, Iago, a sua resposta, especialmente na forma como você indicou que é negativo. Tem uns exemplos aqui, ó. Aê, agora sim, ó. Deixa eu ver. A Evelyn respondeu. I won't travel. Olha só, que interessante. Vocês viram que coisa interessante isso? A Evelyn corrigiu, entre aspas... nossa, o que eu fiz? Queria mostrar para vocês como ela corrigiu, entre aspas, o Iago. Vocês devem estar vendo aí no chat, né? Que ele falou, I'm not will travel. Aí eu vi. Aí eu falei, veja aí que não está muito certo. Aí a Evelyn respondeu embaixo, falando a parte correta. I won't travel to... normalmente, Evelyn,
Em inglês, a gente não diria esse to aí. Mas só para ilustrar, que eu já vou falar o que a gente diria. Tá vendo, Iago? A Evelyn colocou aqui corretamente o won't travel. Então, a sua resposta correta lá tinha que ser, né? I won't travel. É mais fácil do que você imagina. Você não vai usar o verbo am, né? Você vai simplesmente usar o won't, que é nada mais do que o will not. E daí logo depois o verbo. E por Evelyn, pelo Iago ter dito uma coisa negativa, você não diria o to, porque o to quer dizer também, quando você está falando também de uma coisa positiva. Então, se ele tivesse falado I'll travel, e daí você falaria, I'll travel to. Mas ele falou I won't travel. Então você teria que dizer essa palavra aqui, either. É uma palavra estranha para a gente, mas é a palavra que quer dizer também quando eu estou me referindo a algo na negativa. Então você falaria, oh, I won't travel either. Né? Eu também não vou viajar. A Suzane, está correta o que ela escreveu? I'll not go to the beach. Ela escreveu assim. O que vocês acham, Iago e Evelyn? Vocês acham que está certo ou que está errado? Se vocês falarem errado, a Suzane vai bater em vocês. Quando ela vir vocês. I'll not go to the beach. I'll not go to the beach. A Evelyn acha que tá certa, porque é a amiga da Suzane. Então tá certo. I won't. Su, não está errado. Porque você decidiu contrair o will com o I e deixar o not sozinho. Não está errado. Porém, não é muito usual. O mais usual, nesse caso, para dizer will not, é o won't. I'll not go. I'll not go. I won't go. I won't go. Então, você poderia também, da mesma forma, dizer I won't go to the beach. Eu recomendaria, se você fosse falar com alguém, falar assim. I won't go. Mas assim não está errado, ok? Então, aqui só para terminar, desse will, quando você coloca o not, esse will é um outro verbo especial, que é um verbo modal. Alguém lembra de mais algum? E o can tem outras funções também. Esses verbos modais são muito interessantes, porque o can, além de querer dizer habilidade, você pode usar ele para indicar permissão. Então, você pode falar, teacher, can I go to the bathroom? Então, você está falando, posso ir ao banheiro? Não que se você tem a capacidade ou não, é óbvio que você tem a capacidade se você não tem nenhuma deficiência. Então, o can pode ser usado também para falar, para pedir ou dar permissão. Aqui o Iago está falando sobre se ela poderia dizer. Ela não poderia, viu, Iago, nesse caso, dizer I won't gonna the beach. Por que não? Porque o gonna, só o gonna, já é am going to. Então, da mesma forma que você não diria I will not am going to, né? Você não vai juntar o am, você não pode juntar o won't ou will not com gonna. Entendeu? Porque o gonna é am going to. E você não falaria assim. I will not am gonna. I will not am going to. Então, devido a isso, você não pode dizer assim.
ok? Aqui, no caso, I'll not go, é só uma questão de você contrair o will junto com o I, ou contrair o will junto com o not. E como eu disse, é mais comum as pessoas contraírem o will junto com o not e formar o won't. Então, o can, o will, vocês lembram de mais alguns verbos modais? Pelo menos mais 3 são bem importantes a gente lembrar. Mais 4. É bastante, hein? Would é um deles. O like não é. O could é um deles. É mais ou menos assim, ó. Can, could. O could é como se fosse a ideia do passado do can. E o would é mais ou menos o passado do will. O do não é um verbo modal. Ele é um verbo auxiliar. Um verbo auxiliar porque ele é neutro. O do, ele não traz nenhum significado que nem habilidade, que nem o can, ou habilidade passada, que nem o could, ou nem uma ideia futura, que nem o will. Ele traz uma ideia neutra presente. Eu acho que é por isso que o do não é um verbo modal. Vou colocar aqui uns outros para vocês, ó. O should é um verbo modal. O may e o might também são verbos modais. Pelo que eu me lembre, aqui naquele volume do poliedro, se vocês quiserem saber mais sobre os verbos modais, eu não preciso nem falar que existe muito material disponível, né? Desde essa apostila que eu compartilhei com vocês, eu tenho certeza que eu vi aqui em algum momento verbos modais, modal verbs, phrasal verbs, prepositions. Nossa, olha, a minha certeza, ou eu estou muito lento e não achei, ou a minha certeza é incerta. Olha aqui, ó, Evelyn, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre o to e o either, tá vendo? Essas palavrinhas also quer dizer também, to quer dizer também, either quer dizer também, e elas têm algumas especificaçõezinhas de uso. Você pode vir nessa unidade aqui 21. Mas deixa eu ver, gente, modal verbs, não tem, gerunds and infinitives, gerunds, cause and opposition, verb tenses, anomalous verbs. Tem sim, ó. Eles falam anomalous verbs, eles chamam de verbos anômalos. Eu não gosto muito dessa palavra. E, ó, os principais verbos modais. Então, se você quiser estudar mais, você pode vir aqui na unidade 8 do capítulo 8 do livro do Poliedro. Mas a gente vai ver que nos textos a gente vai vendo muitos verbos modais. Esses são os principais. Alguém tem uma pergunta, alguma dúvida, algum comentário antes da gente fazer outra coisa? Não? No. Ok, so let's move on. Então, na verdade, eu não tinha planejado falar sobre os verbos modais com vocês, mas devido à mensagem da Duda aqui e o meu pedido de interpretação disso para a Suzane, aí eu comecei a falar dos verbos modais, começando com o can aqui, porque tem a ver com o be able to. E ninguém respondeu para a Duda, né? Olha, agora que eu estou aqui usando o exemplo dela há vários minutos na aula e nem respondi. O que vocês sugerem que eu responda para mim? O que a gente pode responder para ela, sabendo que ela é super carente e que gosta de atenção e que a gente deve dar? O que a gente escreve em inglês?
Como a gente responde de maneira legal para ela? Parem de dar risada. Ai, eu não acredito. Agora que eu tô lembrando, eu não vou poder compartilhar esse vídeo, porque se ela assistir a aula, mas é uma aula importante, ela vai ficar brava com a gente. Não, mentira. Mas eu quero saber em inglês, como responder em inglês. Que pena que não vai conseguir vir. Ok, but in English. Já que ela escreveu em inglês, vamos responder em inglês para ela. Não é? Será que ela usou o Google Tradutor? Porque a frase está perfeita. Se ela escreveu essa frase sozinha, ela está muito boa. Como que a gente... Ah, que pena que não vai conseguir vir. Mas isso, Iago, é uma boa escrever, mas agora já são 10 para as 3. Se a gente tivesse escrito isso logo que ela escreveu, acho que faria sentido. No problem, Duda. Get well. Ó, a Evelyn é que nem os americanos, assim, straightforward, que a gente diz, direto. Gostei, viu, Evelyn? No problem, Duda. Get well. Ah, a Suzane caiu. Eu vou, and stay safe e take care. Ó, eu vou usar a ideia. A Suzane caiu, deixa eu pôr ela de volta. Ah, eu vou usar a ideia de vocês estão vendo o WhatsApp aqui, né? Eu vou usar a ideia de vocês para responder. Ó, vou responder assim e vou responder. Hi, Duda. Ah, no problem. Gostei disso. Vou falar assim. I really hope you get well, and it's not anything serious. Tô aumentando um pouquinho só. Aí gostei desse daqui também, ó. Stay safe and take care. And take care. Hi, Duda, no problem. I really hope you get well and it's not anything serious. Stay safe and take care. Ó, perfeito. A gente falou para ela que tudo bem, que a gente espera que ela melhore e que também não seja nada sério. E para ela ficar bem, né? E take care quer dizer se cuida. Pronto. Agora ela vai ficar feliz. Você não sabia como falava ficar bem. Get well. Ó, o tradutor traduziu bem. Get well é uma boa tradução para quem diz para você que está feeling sick, né? Quando você está feeling sick, a coisa que você mais quer é get well ou feel well ou feel better também. I hope you feel better, ok? E vocês disseram se tinham alguma pergunta, então antes da gente continuar sobre tudo isso que eu não tinha planejado, né? Vocês falaram que não. Eu tinha planejado começar a aula de uma outra forma, ilustrando como o português é mais complicado do que o inglês. Porque em inglês, todas essas frases aqui que estão na tela vão possuir o mesmo verbo, na mesma forma. Então, quem arrisca colocar aí no chat, se não antes de pôr no Google Tradutor, coloca o que você acha. E daí eu posso dizer para vocês se sim ou se não. Mas daí, se você tiver com muita curiosidade, coloca no Google Tradutor. Mas nós estamos aqui para juntos ver como que fala isso. Minas, aqui eu quero dizer Minas Gerais, né? É o estado. Como você diria? Eu estive em Minas Gerais no mês passado. Tá, o Iago colocou mas e a frase inteira? Não é difícil.
responder não, traduzir essa frase. Você já falou que Steve é was, tá certo. Aí, ó. A Evelyn e o Iago responderam corretamente. I was in Minas Gerais last month. I was in Minas Gerais last month. Por algum motivo, não sei porquê, em inglês a gente não diria no. A gente não colocaria o in. Se você coloca, a pessoa vai entender, mas normalmente quando você fala só mês passado ou no mês passado, você não coloca in. Mas só que daí quando eu falo last month, olha, em inglês é tão louco. Eu vou aqui, last month quer dizer November, né? Porque a gente está no mês de dezembro, então o mês passado em referente a esse mês é November. Mas eu tenho essa expressão in the last month. Mas in the last month quer dizer do dia 11 de novembro até hoje, que é o dia 11 de dezembro. Então quer dizer, esqueci do last aqui. In the last month, quando eu uso in the com o last month, quer dizer nos últimos 30 dias a partir de hoje, né? Então é diferente, tá? Aqui no caso é no mês passado, aqui é in the last month, quer dizer nos últimos 30 dias. Então, como a minha ideia era o mês passado mesmo, November, não se encaixa esse daqui. Então eu não vou usar o in. Vocês estão corretos. E aqui, eu estava em São Paulo no final de semana passado. A Evelyn propôs aqui, I was in São Paulo in the end of last week. Que interessante. Não está errado, viu, Evelyn? Não está errado. No final da semana passada. Mas o que você está dizendo aqui não é no final de semana, é no final da semana. Muito interessante. No final da semana. In the end of last week. Você pôs o of aqui, tá certo. In the end of last week. Aqui eu poderia entender, quando você fala in the end of last week, eu poderia entender aqui no final da semana letiva ou da semana, como que eu falo? Dia útil, da semana útil. Muito, muito engraçado isso. Então aqui você está falando no final da última semana útil ou da semana passada útil. Então é um pouco estranho dizer assim, porque o final de semana em inglês é weekend. Então eu coloco aqui o week junto com o end, daí eu formo o final de semana. Então, para você dizer, eu acho que o Iago colocou lá, I was in São Paulo last weekend. Então, mais fácil do que você imaginou, né? Então, só lembrando, se você dissesse para alguém, I was in São Paulo in the end of last week, você vai estar dizendo, tipo, quinta ou sexta da semana passada é que você estava em São Paulo. E aqui não. I was in São Paulo last weekend. Eu vou entender que foi no sábado e domingo passados que você estava em São Paulo. Olha que coisa louca o inglês. E outra coisa louca que na verdade, né, coloquei essas frases para ilustrar aqui o fato de que estive em inglês I was, estava em inglês I was.
E como você traduziria essa frase? Eu era gordo ou gorda. Vamos usar magro, vai, magro. Quando eu era criança, agora eu sou gordo. É uma verdade sobre mim. Não, mentira, eu era gordo e continuo gordo. Então vai, como você diria, eu era magro ou magra, na verdade não vai mudar em inglês, vai ser a mesma palavra quando eu era criança. Como é magro, posso dizer aqui, ó, magro é thin, thin, ou slim, ou thin ou slim, é magro. Ah, aqui tem o era também, ó. A Suzane colocou I was thin, thin, when I was, quase, Su. Criança no singular é child. Se você coloca children, é o plural. Porque, por algum motivo, não existe a palavra childs em inglês. É um plural irregular. Então, children é crianças. Ou muitas vezes usado no sentido de filhos também. I have children. Ok? O que o Iago colocou? Ele propôs I was slim when em português é ok eu dizer assim, eu era magro quando criança. Em inglês, Iago, não dá. Você tem que falar esse eu era. Fica estranhíssimo você dizer when kid. Você tem que colocar when I was a kid. Olha que complicado. Quando eu era uma criança. E você ainda tem... Se você não coloca esse a child e a kid, também fica estranho em inglês. When I was child. Não, when I was a child. Ou when I was kid. Não, não pode falar em inglês. Tem que falar when I was a kid. When I was a kid. Então, when I was a kid, ok? Evelyn, Suzane, Tiago. Por isso que tradução direta para escrita ou para fala muitas vezes não funciona. Porque se você traduzir diretamente, muitas vezes vai acontecer esse tipo de coisa, né? Então, se eu for traduzir mesmo isso daqui, ó, eu era magro quando eu era uma criança, ou uma criança. Mas a gente não fala em português assim, quando eu era uma criança. Não, quando eu era criança. Mas em inglês você não fala when I was kid or when I was child. Não, when I was a child. Por quê? Eu não sei. Agora, isso é válido quando a gente está escrevendo uma frase correta. Quando a gente está lendo, né? Quando a gente está interpretando, não importa muito na nossa cabeça se a gente comete um erro, né? Se você lê lá When I Was a Kid, você não lê, você fala quando eu era uma criança, mas você, mesmo que você lê quando eu era uma criança, você vai falar, mas não é assim que eu falo em português, é quando eu era criança, então você vai ainda entender. Então, no caso da interpretação, não tem problema cometer esses errinhos que vocês estão cometendo aqui no chat, porque a gente não veio treinando escrever corretamente. A gente veio treinando interpretar ideias corretamente. E isso vocês estão fazendo. É isso que importa. E outra coisa que importa aqui é também que eu trouxe essa frase para mostrar para vocês que o was em inglês pode ser também o era, pode ser o estava, pode ser o estive, como a gente viu lá. E aqui também, olha só como o português é louco. Como eu diria, eu fui uma criança muito quieta em inglês. Ó,
do ponto de vista de passar a ideia, o que o Iago e a Suzane escreveram está correto. I was a child very quiet. Só que do ponto de vista da gramática do inglês, ou seja, das regras, da ordem das palavras, não está correto. I was a child a lot of quiet. As duas frases que vocês propuseram não estão corretas gramaticalmente na língua inglesa, mas vocês passaram a ideia que eu queria, que é eu fui uma criança muito quieta. O Iago propôs lá uma mudança. É isso mesmo. A gente sabe que as características, quando a gente fala a característica de alguém em inglês, a gente coloca isso antes, né? A gente coloca essa ideia de um adjetivo, de uma característica, um atributo, a gente coloca antes. E foi isso, eu acho, que o Iago pensou quando ele pôs essa outra frase. Só ficou faltando, Iago, esse A. O A tem que continuar. Tá vendo? Ó, a child. Então aqui eu mantenho o A, tiro o very quiet, que é muito quieta, depois e coloco antes. Aí fica perfeita a frase. I was a very quiet child. E você tem que colocar esse A. E esse A, quando eu pronuncio, eu quase não ouço, ó. I was a very quiet child. I was a very quiet child. Olha só, quando eu falo rápido, você praticamente não ouve esse A, mas ele tá lá, ele fala I was a very quiet child. Ok? Tá vendo como eu falei para vocês que a ideia vocês passaram, mas no caso aqui, a ordem não estava correta. O mesmo caso para você, Suzane, é muito legal ver que você sabe que em alguns contextos, a lot of quer dizer muito. Você está correta. Por exemplo, quando eu falo I have a lot of money, uma frase falsa, né? Muito dinheiro. I eat a lot. Eu como muito. Uma frase verdadeira. Você está expressando a ideia de muito, mas não nesse contexto. Quando eu estou usando muito para intensificar uma característica, eu não vou usar a lot of. A lot of eu uso quando eu estou falando de quantidade, né? de amount mesmo, né? De montantes, de quantia de coisas. Eu uso a lot. Se eu estou falando de intensidade, eu uso o very, que nem o Iago colocou. Então, eu tenho que usar o very e não o a lot. Aqui, não pelo motivo da ideia, porque ambos querem dizer muito, mas por uma regrinha que eu estou falando do quiet, eu tenho que usar o very. E daí, da mesma forma, eu não vou colocar esse atributo da criança depois. Eu vou colocar esse atributo da criança antes, porque essa é a regra do inglês, que o adjetivo sempre vem antes do substantivo. E não tem problema se esse adjetivo está sendo modificado por um advérbio, né? Essa é uma das características dos advérbios, no caso, que é falar alguma coisa de um adjetivo, ou de um outro advérbio, ou de um verbo, né? Então, very quiet, o very está modificando, trazendo uma ideia a mais para o quiet, que não é simplesmente quiet, é very quiet. E essa expressão quiet está modificando child, né? Então é um adjetivo, é o quiet, não é qualquer criança, é uma criança quieta. A Evelyn perguntou: posso usar so much? Tipo, I was so much quiet
child. Não, Evelyn, porque o so much, ele é parecido com a lot of. Então, eu posso dizer, I have so much money. Uma frase falsa, né? Nossa, ninguém nunca fala I have so much money, eu tenho tanto dinheiro. Então, esse so much quer dizer tanto nesse caso. E nem o much. O much eu não poderia. I was a much quiet child. Porque o much, ele fala de quantidade, né? Mas quantidade de coisas que eu não posso contar em inglês. Por exemplo, água é algo que eu não conto em inglês. Então, se eu fosse falar assim, nossa, ele está bebendo muita água, eu diria assim, he is drinking too much ou so much water. Então, eu estou usando o much para querer dizer uma quantidade grande de água. Ou aqui eu estou usando o much para querer dizer uma quantidade grande de dinheiro. Mas eu não uso o much para querer dizer que era uma criança muito quieta, porque eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de o quão quieta ele era, ou seja, estou falando de intensidade. Então eu posso usar o very, eu posso usar o extremely, eu posso usar I was a little quiet, little eu poderia, que daí é leve, é um pouquinho, ou eu poderia usar um outro advérbio, aqui também é slightly. I was a slightly quiet child, que quer dizer também levemente quieta, né? Um pouquinho quieta. Então, é por isso que não pode, porque essas palavras aqui que eu estou usando para intensificar o quiet, tem que ser advérbios relacionados à intensidade e não advérbios aqui, ó, relacionados à quantidade. Ficou claro? Isso é regra gramatical. Então, algumas coisas parecem fazer sentido, outras coisas a gente simplesmente tem que aceitar que são assim. Mas estudar much e many é algo que vale a pena quando a gente usa much, quando a gente usa many. E estudar advérbios, adjetivos também vale a pena. Porque quando você estuda adjetivos, você expande o seu vocabulário, e adjetivos são muito utilizados em inglês, e advérbios também, porque os advérbios eles não modificam apenas o adjetivo, eles falam de o modo como as coisas são feitas, onde as coisas são feitas, com qual intensidade as coisas são feitas. Então, os textos, especialmente literários, vão ter muitos adjetivos, muitos advérbios, que são palavras que agregam muitas ideias aos textos, então elas são muito usadas. E o much e many vale a pena estudar também, porque tem umas diferenças bem loucas com o português, aquelas coisas que a gente pode contar em inglês e as coisas que a gente não pode contar. Vai ter implicações na gramática. Continuando a ideia do meu início da aula e já quase finalizando, como que a gente perguntaria em inglês, como a gente faria em inglês essa pergunta? Quantos anos tem sua avó? Ou quantos anos sua avó tem? A gente fala até, né? Quantos anos sua avó tem? Acho que é mais comum falar. Português é muito louco, né? A gente tem várias possibilidades de fazer, tá tudo correto. Quantos anos sua avó tem? Quantos anos tem sua avó? É tudo a mesma coisa. Em inglês é um pouco mais restrito, não tem tanta flexibilidade. Como que a gente perguntaria? Quantos anos sua avó tem?
Tô mostrando aqui, ó, algumas coisas da aula passada que a gente viu isso. Ah, a Suzane já respondeu a pergunta, mas eu quero saber, e ela respondeu perfeitamente, ó. My grandma is 75 years old. Perfect. É isso mesmo. Agora, qual é a pergunta? Como você traduz esta pergunta para o inglês? O Iago propôs lá, ó. How old? Eu espero. Vai lá, coloca aí. Evelyn, uma das coisas que eu falei a aula passada era que para falar a idade, a gente não usa o verbo have nem has. Eu fiz essa pergunta aqui para a gente relembrar isso, porque a gente, nesse caso, tem a tendência a traduzir o tem com o verbo have, mas é uma outra forma da gente perguntar. E também eu dei o exemplo lá que how many years não é o jeito que você pergunta. Olha lá, o Iago falou how old are your grandma e a Suzane how old are your grandmother. Mas Suzane, o Iago acha que ele errou. E eu tô falando, ele errou. O how old tá certo. Aí ele falou, peraí que eu vou arrumar. Então, tem um errinho que é só você trocar uma palavra, porque a avó, quando eu falo da avó, eu tô falando... A Suzane colocou is. How old is your grandmother? Grandmother e grandma é a mesma coisa. É isso mesmo. Dá para entender quando você pergunta how old are your grandma? Mas é a mesma coisa você tá perguntando assim. Uh, uh, é que o tem, o tem tem que ser um outro verbo. É a mesma coisa você falar assim. Nós vai viajar amanhã? Nós vai viajar amanhã? Dá para entender, mas você não está conjugando o verbo corretamente. Porque a regra do português fala que quando eu falo nós, eu não vou falar vai, eu vou falar vamos. Então, eu tenho que seguir esse tipo de regra em inglês também. Então, é isso mesmo. A avó, aqui no caso, estou falando uma só. Então, quando eu falo grandma or grandmother, eu estou falando she. E quando eu falo de she, eu tenho que usar o is, não o are, né? Eu vou usar o are aqui quando eu estou perguntando de you. How old are you? How old is your mother? My mother is 33. Eu posso contrair também. How old is your father? Né? He. Eu estou usando o is. Best friends é they. Eu não vou usar o is, eu vou usar o are. Então, how old are your best friends? Agora sim, esse é um caso correto. Se você falasse how old is your best friends, você vai estar falando lá aquela coisa de nós vai, nós fui. É compreensível, mas está gramaticalmente errado. E aqui a Suzane já respondeu: My grandma is 75 years old. Então eu tenho essa pergunta para você, Iago and Evelyn. How old is your grandmother? How old is your grandma? Não, Iago não, é Suzane.
82. Você respondeu perfeitamente, Evelyn, muito bem. E eu só coloquei aqui, ó. Então, se eu for falar da sua avó, eu vou dizer assim, ou da avó da Evelyn, eu vou falar Evelyn's grandmother. E aqui eu posso de novo colocar isso daqui, que é a contração do is. Eu posso falar tanto is, como eu posso falar assim. Então, essas são coisinhas do inglês que a gente fala, nossa, tem um apóstrofo S depois do Evelyn, daí tem grandmother, tem um apóstrofo S depois do grandmother, e daí tem a idade? Sim, é perfeito. Aqui eu estou falando a vó da Evelyn, e aqui eu estou falando ela tem. É a contração do is. Olha, e a do Iago? Iago's grandmother. Eu não. É bem. Por que eu estou falando isso? Porque eu não diria assim, ó. É muito estranho dizer assim. The grandmother of Iago, a avó do Iago. A gente não diz assim em inglês. A gente diz assim, ó, Iago's grandmother. Vamos colocar aqui around, porque ele não tem certeza, né? Around 87 years old. Ou approximately 87 years old. Então, se eu fosse falar aqui da avó dele, eu poderia também falar, ó, dentre todas essas, eu poderia dizer que Iago's grandmother is the oldest. And Suzanne's is the youngest. Olha que interessante, Suzanne's, esse apóstrofo S, aqui é como se tivesse um outro grandmother, mas eu não preciso repetir. Então eu falo, ó, Iago's grandmother is the oldest and Suzanne's is the youngest. Olha que louco, Suzanne's is. Eu não preciso falar Suzanne's grandmother. Do mesmo jeito que em português eu falo, a avó do Iago tem 87, e eu não preciso falar, e a avó da Suzane tem 75, eu posso falar, omitindo, a avó do Iago tem 87 e a da Suzane tem 75. Em inglês eu também posso falar, só que acontece essa coisinha estranha aqui de ficar Suzanne's is the youngest. Interessante, né? Como o inglês é louco e diferente. E agora, essa pergunta é mais desafiadora, porque aqui eu estou juntando tanto o jeito de falar a idade, quanto o passado. E é uma pergunta que eu acho que vocês sabem a resposta. Mas antes eu quero saber como é a pergunta em inglês. Quantos anos sua mãe tinha quando ela te teve? Ou quando ela teve você? É uma outra maneira de dizer, mas em inglês não ia mudar, em inglês tem um jeito só. A Suzane fez que nem aquela outra hora, ela já respondeu 33. E o Iago colocou How old is your mother? Não tem problema, Suzane. When she have you? A ideia, Iago, está correta. O verbo também que você usou aqui está correto. Aqui a conjugação está correta, mas o tempo não está correto. Aqui a conjugação está errada e o tempo está errado também. Se você corrigir só aqui o tempo verbal e aqui o tempo e a forma verbal, você corrige. E daí vai a Suzane e corrige corretamente, ó. Ela falou
How old was your mother, was your mom, when she had you? Quando ela te teve. É isso mesmo. How old was your mother when she had you? Perfeita. Essa é a frase. Agora, a Suzane falou 33, mas eu quero que você responda de maneira completa. Se eu pergunto para você, How old was your mother when she had you? O que você vai responder de maneira completa? Ah, o Iago falou, My mother was 29. A minha também. Deixa eu ver assim. É, a minha também. Mine too. Vou falar assim, mine too. Esse mine quer dizer my mother, né? Mine too. E a sua, Evelyn e a Suzane respondeu já. A Evelyn acabou de responder assim, my mother was 35. Olha, já tinha mais idade. Nova ainda, mas mais idade. Tava... E a sua, se você já falou, né? Mas aí, aqui, ó. My mother was... Ah, que legal que ela pôs aqui she, porque a gente já sabe que estamos falando da mother, né? Was 33 years old. Ela resolveu colocar o years old aqui sem o menor problema, né? Aqui o Iago não pôs o years old, a Evelyn também não, a Suzane quis pôr, não tem problema. Lembrando que só não pode é deixar apenas o years. Tem que colocar o old, ou só o número, ok? Agora, essas perguntas aqui, eu acho que eu vou fazer para vocês também. Então, aqui, ó, a gente viu um monte de pergunta relacionado com is e relacionado com was, né? Para ilustrar aqui o português, como nesse caso é mais complicado do que o inglês. Agora, uma pergunta mais geral, que não é o verbo was, não é o verbo ser, estar. Mas eu quero saber de você, what did you do yesterday? Se você puder colocar pelo menos duas coisas aí, what did you do yesterday? Se você perguntar para mim, peraí que eu vou espirrar. Eu tentei pôr no mudo, não consegui. Se você perguntar para mim, eu vou falar I worked and two things. And I practiced yoga. I worked and I practiced yoga. How about you, Evelyn? Eu vou dar um tempinho aí para vocês. Evelyn, Iago, Suzane. What did you do yesterday? Iago respondeu, ó. Iago studied geography or geometry. And played chess. Você está assistindo aquele O Gambito da Rainha no Netflix, Iago? Falaram que os jogos de a procura por jogos de xadrez e as regras do jogo aumentou assim enormemente depois dessa série. A Suzane colocou I studied physics. É assim, ó, physics. E a Evelyn... Evelyn, a sua resposta, em termos da ideia, está correta.
Mas você não está dizendo para mim que isso foi no passado. Quando você coloca I study and watch classes, você está me dizendo que você estuda e assiste aulas. Você não está me respondendo essa pergunta sobre o que você fez ontem. Você está falando o que você faz regularmente. Aqui, o Iago, a partir desse finalzinho aqui, ó, studied, e aqui played, ele me diz, ele me indica que foi algo que ele fez, que ele estudou, que ele jogou xadrez. E aqui também a Suzane, ao colocar esse studied, ela me indica que foi algo que ela fez. Então, no seu caso aqui, como você estava respondendo esta pergunta, o que você fez ontem, what did you do yesterday, você é obrigada a colocar esse I studied, e aqui também colocar o ED, I watched classes. Aí, gramaticalmente, você estará correta. E eu também aqui posso dizer she, né? Evelyn, se eu estou falando de você, Evelyn, eu diria Evelyn studied and watched classes. Alguma pergunta? Entendeu, Evelyn? É simples. De novo, não tem o menor problema quando a gente faz esse tipo de erro, porque é fazendo e depois alguém falando, o que você disse foi tal coisa, o que eu perguntei foi tal coisa. Para você responder, você tem que fazer assim. É assim que a gente vai aprendendo. Mas lembrando que a ideia aqui não é, eu não espero de vocês que escrevam, que falem, mas às vezes você se forçar a escrever, se forçar a falar alguma coisa, faz você lembrar ou gravar melhor algo que depois vai te ajudar na interpretação de texto, por exemplo. O Iago está tentando responder, ó. But told me, which is very good. So you have friends, you were told that it's very good. Me too. I think my mother and my father are watching, and my brother too is watching the Queen's Gambit, and he told me it's really good. And the games were made by a big master of chess. His name is Kasparov. Yes. So many people are watching this series, and many people like it. And I think it has become the #1 series in Netflix, like the most watched series in the history of Netflix. Very interesting. Então é isso, gente. Já são 3h30. A minha ideia era começar com isso e daí a gente terminar aqui a questão, 2 questões do Enem, uma questão do Enem e daí fazer algumas questões aqui da Unicamp 2017, mas vai ficar para a semana que vem. A gente vai ter aula semana que vem? Se vocês quiserem, a gente pode. Eu vou estar de boa por aqui, a gente pode fazer aula. Eu acho que vai até a semana que vem, né? As aulas, elas vão até a semana que vem? Sim. Semana que vem é a última semana. Então, perfeito. E daí eu não vou errar. A semana que vem eu não vou colocar lá para a gente começar a aula às 3. Vou colocar o horário correto, às 2, tá? Boa aula para vocês agora. Have a good class. Do que é mesmo que vocês têm? Química? Química. Então, boa aula aí para vocês. And have a very good weekend. Bye bye.